A Brasília com a nossa repórter Suane Guerreiro, porque houve, portanto, a aprovação, é isso, da matéria, Suane? Ok, estou pronto. Oi, Leandro, muito boa noite a você novamente. Tivemos, então, o resultado dessa votação. Foram 48 votos favoráveis a 25 contra. Tivemos apenas uma abstenção, então o projeto foi aprovado. Um quórum de 75 parlamentares, fora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Para que esse projeto de lei fosse aprovado, bastava a maioria simples de votos, ou seja, a metade dos presentes mais um que apoiassem esse projeto para que ele fosse, então, aprovado aqui pelo Congresso Nacional. Como na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, mais cedo tivemos uma emenda de redação apenas, então essa proposta, esse projeto não retorna para a Câmara dos Deputados, portanto segue diretamente para a sanção do presidente Lula. Neste momento está falando aqui o relator dessa matéria aqui no Senado, o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Ele apresentou um relatório, então, nesta quarta-feira. Antes disso, conversou com parlamentares e acatou uma emenda do senador Sérgio Moro, justamente para corrigir o texto que veio da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que ele está falando agora. Agradeça a Deus a oportunidade de ouvir aquilo que você não pensa. Porque se você só conversar com quem pensa como você não vai aprender nada. Se você conversar com quem diverge, tem chance de você aprender alguma coisa. Este faz parte do nosso caminho para a paz. E todos nós temos que celebrá-lo, junto com o Natal que vem aí, com o novo ano, que, se Deus quiser, vai renovar as nossas esperanças. Porque, como também dizia o mesmo Papa, esperança não exige garantia. Você pode ter a esperança à sua vontade. Muito obrigado. Eu queria pedir aos colegas senadores e senadoras, deputados e deputadas, nós temos oradores na tribuna e as gravações de Vossas Excelências estão atrapalhando o prosseguimento da deliberação. Queria pedir a compreensão de Vossas Excelências. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Item extra pauta, projeto de lei complementar número 128 de 2025, de autoria do deputado federal, senador Jorge Seif, por gentileza. Projeto de lei complementar número 128 de 2025, de autoria do deputado federal Mauro Benevides Filho. Portanto, o plenário do Senado aprova o projeto de lei da dosimetria, que prevê, portanto, uma redução da pena aos condenados do dia 8 de janeiro. O placar, informado agora pela nossa repórter, Suane, 48 votos a favor, 25 votos contrários e houve apenas uma abstenção. A gente vê que o quórum, a votação a favor, o número foi elevado, né? Isso é resultado de toda uma articulação da oposição no Senado Federal. A gente lembra que mais cedo na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, houve 17 votos a favor à matéria, lá na CCJ, e apenas 7 votos contrários. Eu vou chamar a nossa Basília Rodrigues para poder analisar. Basília Rodrigues, a oposição conseguiu se articular muito bem no Senado Federal e foi uma vitória para a oposição conseguir aprovar essa matéria no Senado sem precisar votar para a Câmara dos Deputados agora, não é isso? Foi feita uma emenda, né, no texto, a chamada emenda de redação, e eles convencionaram a entender que aquela emenda não exigiria o retorno do texto à Câmara dos Deputados. Apesar de ser regimental, que em caso de emendas que cuidam do conceito, da essência do texto, isso precisa voltar para outra casa, os senadores entenderam que aquela emenda de redação, ao tirar alguns trechos da proposta, fazia com que ela voltasse ao seu caráter finalístico, que era o de mudar as penas de quem foi condenado pelo 8 de janeiro e nada mais. Você
vê também, Leandro, que em vários momentos das falas dos senadores, você tem duas opiniões ou duas posições distintas, né? Tem uma ala dizendo que esta emenda conseguiu restringir o texto aos condenados do 8 de janeiro e tem outros senadores afirmando que ainda há brechas no texto que podem permitir o alcance dessa benesse de você ser condenado por um crime e depois ter a pena reduzida para outros criminosos, pessoas que participaram de outros atos ilícitos e não aqueles do 8 de janeiro. Isso ainda vai precisar, vai demandar, né, de uma análise jurídica mais precisa para a gente entender se fica restrito mesmo às pessoas do 8 de janeiro ou alcança outros condenados pela justiça. Agora vamos ao dia seguinte, né? Olha só, os líderes do governo estão dizendo que quando esse texto chegar lá no Palácio do Planalto, vai ter veto. Eles também não estão concordando com esta versão que foi aprovada, tanto pelo mérito de beneficiar aqueles condenados pelo 8 de janeiro, quanto pela percepção de que mais pessoas seriam beneficiadas. Então, Lula poderia vetar em parte esse texto. É o que está sendo negociado neste momento, né, ou conversado neste momento por lideranças governistas no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Publicamente falando, o presidente Lula, que foi até entrevistado logo aqui na inauguração do nosso SBT News, disse que ainda não tomou a decisão, mas ele também não sabia qual a versão do texto de fato seria aprovada. Esta aí que passou com a emenda de redação tira os trechos mais óbvios que deixavam claro uma forma de beneficiar outros condenados. Mas a partir de uma avaliação jurídica, e você sabe bem, já cobriu Brasília, esse texto vai ser encaminhado à assessoria jurídica do Palácio do Planalto, que vai perceber, né, ler ali o quanto esse texto vai além do 8 de janeiro. Neste momento, o governo não está favorável a manter nesse texto o que for extra 8 de janeiro. Olha que o que ficar pelo 8 de janeiro já é bastante polêmico, né? Lá no Senado Federal, Leandro, a gente ouviu há pouco o presidente da Casa chamando uma outra votação. Ele está falando do projeto de lei que aumenta impostos para bets e fintechs. O que nos bastidores dessa negociação dizem foi a moeda de troca para o governo recuar e tirar as resistências à aprovação do projeto da dosimetria. Então, a pauta do governo é esta, que corresponde a 20 bilhões para os cofres públicos. E a pauta da oposição seria a redução das penas de quem foi condenado pelo 8 de janeiro. O nosso papel aqui também é tentar traduzir, interpretar e mostrar os bastidores, né, o que está acontecendo em Brasília. O que foi que aconteceu? Um acordo com a oposição e a base do governo. A oposição quis aprovar a matéria para poder diminuir a pena dos condenados do dia 8 de janeiro. Qual foi ali a negociação com a base do governo? Vários integrantes. Consegui aprovar, como a Basília disse agora, pautas econômicas, pautas de interesse do Palácio do Planalto, do governo Lula. Agora, é evidente que essa matéria segue agora para o presidente da República. E como é que funciona, Leandro? O presidente pode vetar. Aí o presidente da República fala com os apoiadores, com a militância, né? É óbvio que ele vai vetar essa matéria, né? O presidente da República vetando essa matéria, ela volta para o Congresso Nacional. Por quê? Porque em uma sessão do Congresso, entre senadores e deputados, eles vão decidir se derrubam ou não o veto. Aí, Basília, é um outro momento em que a oposição terá que ter votos para conseguir derrubar esse veto, se acontecer. É provável, né? A leitura que a gente faz hoje. Antes de passar para Brasília, eu vou voltar agora lá a Brasília para poder a gente ouvir o líder do governo no Congresso, o senador Randolph. Vamos acompanhar. Pela falta de avaliação de tais medidas. No curso da tramitação do projeto de lei complementar número 128/2025, foram apresentadas 9 emendas, todos com o objetivo de excluir setores específicos e preservar regimes tributários diferenciados ou alterar dispositivos estruturantes do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Embora reconheça a relevância dos argumentos apresentados e legitimidade das preocupações setoriais expostas nas emendas, todas as proposições caminham no sentido de ampliar exceções, preservar regimes específicos ou reverter escolhas estruturantes do projeto,
comprometendo a coerência sistêmica, a efetividade fiscal e o objetivo central do PLP 128/2025, qual seja a racionalização e a redução linear de benefícios tributários em consonância com o equilíbrio das contas públicas. Dessa forma, senhor presidente, eu opino pela rejeição de todas as emendas, a fim de preservar a integridade do texto principal e assegurar a plena consecução dos objetivos fiscais e institucionais da proposição. Não obstante, com vistas a conferir maior clareza, precisão normativa e aprimoramento da técnica legislativa, apresentam-se emendas de redação, sem alteração do conteúdo material do projeto. Das emendas de redação, eu quero aqui suscitar e destacar duas por nós acatadas, uma da lavra do senador Carlos Portinho, outra da lavra de Sua Excelência, o senador Alan Rick. Ele fala, portanto, agora sobre um outro assunto no plenário. Ele fala sobre a concessão de benefícios tributários, no caso, no âmbito da União. Eu volto com a Basília. Basília, o desafio agora, portanto, da oposição será, caso a matéria seja vetada, derrubar os vetos, portanto, do presidente Lula, né, em uma sessão do Congresso. E isso vai ficar para 2026, né, Basília? Olha, com certeza, Leandro, tem ainda alguns dias, né, depois que um projeto é aprovado, para o governo fazer essa análise, né, temática, jurídica, saber se há alguma ilegalidade, porque sim, às vezes acontece do Congresso aprovar leis inconstitucionais que precisam ser barradas ali no veto presidencial. Mas um outro ponto, ingrediente importante nessa história é dizer... Tem uma máxima aqui em Brasília que afirma que todos os caminhos levam ao Supremo Tribunal Federal. Para quem imagina que esse assunto esteja esgotado no que diz respeito ao STF, talvez 2026 traga esta resposta. Porque depois da decisão do presidente se vai vetar ou não esse texto, e como você bem pontuou, os vetos vão para o Congresso Nacional e ali o trabalho da oposição vai ser tentar derrubar esses vetos, ainda existe a via judicial. Mesmo que ministros da Suprema Corte já tenham consentido, né, não que necessitasse desse consentimento jurídico, já que o Poder Legislativo é quem faz a lei. Mas do ponto de vista de arranjo político aqui em Brasília, alguns ministros já deixaram passar essa bola pela redução das penas. Só que eu volto a salientar a importância de se estudar esse texto, saber de fato o que eles aprovaram e se o alcance vai além do 8 de janeiro. Porque se isso acontecer, de duas uma, ou haverá com certeza veto presidencial ou o Supremo Tribunal Federal derrubará, porque havia uma conversa de que alguns ministros do STF deixariam passar a possível redução de pena para os condenados no 8 de janeiro, né, tentando responder a essa crítica de que as penas foram excessivas. Só que no meio do caminho, o Congresso tratou de incluir nesse texto também condenados por crimes violentos e ligados a facções criminosas. Quando o senador Espiridião Amin, relator do caso no Senado, disse que aprovou uma emenda de redação, em tese, ele tirou isso do texto e por isso que ele foi confirmado agora em plenário. Em tese, porque eles fizeram vistas grossas para deixar passar essa emenda de redação, sendo que poderiam ter feito uma mudança mais contundente no texto, uma emenda de fato, que obrigaria o retorno do projeto para a Câmara dos Deputados. Precisamos saber o que sobrou, né? Separar o joio do trigo do que de fato ficou nesse texto. Se passar do 8 de janeiro, não vai sobreviver. Vai ter vetos, nem que seja do presidente ou do próprio Supremo. E vale destacar também, Basília, que a oposição estava preocupada em deixar essa votação de hoje para o ano que vem, porque 2026 vai ser um ano de eleição, um ano que tudo demora para ser aprovado no Congresso Nacional, por causa das demandas do ano, não é isso? E ano de eleição a gente sabe que a campanha já começa logo cedo. Esse projeto ele está envolto numa campanha publicitária também, né, para 2026. Há pessoas que estão
gostaram, né, que não concordaram com o resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que também foram às ruas. Existem as famílias das pessoas condenadas. Tem também o caso das pessoas que estiveram aqui no 8 de janeiro e fugiram do Brasil para não serem penalizadas. Então, há muitos interesses também desse lado que milita pela redução das penas ou até mesmo uma anistia. E um dos motes dessa campanha publicitária que eu destaco, apresentado pelos apoiadores do texto, é dizer que as pessoas vão ser beneficiadas e poderão voltar às ruas antes do Natal. Vão poder passar o Natal com as suas famílias. Um outro mote é afirmar, foi um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro que as pessoas pudessem ser beneficiadas por esse texto e conseguissem passar esse momento de festas, de fim de ano, com as suas famílias. Então, sim, havia um marco temporal para que essa promessa se cumprisse. A aprovação ainda dentro do ano de 2025. Leandro.